O deserto se estendia, infinito e implacável. O sol castigava, um tirano incansável. Escondido nas profundezas dessa vastidão, um brilho, uma miragem, diriam alguns. Um sussurro ao vento. Era a cidade dos espelhos. Esquecida pelo tempo, a cidade se erguia solitária. Seus edifícios, altos e esguios, esculpidos em uma estranha obsidiana reflexiva. Cada estrutura, um espelho, refletindo o mundo em imagens distorcidas, fragmentadas. A cidade, um labirinto de reflexos, uma sinfonia de luz e ilusão. Lendas falavam de uma maldição, uma história levada pelo vento. Os habitantes da cidade dos espelhos não eram de carne e osso, eram reflexos, presos nas superfícies vítreas, aprisionados para sempre a imitar, a zombar, a aterrorizar. Poucos ousavam se aproximar da cidade. Os que ousaram jamais foram vistos novamente. O deserto os engolia por completo, suas histórias perdidas nas areias do tempo. Mas a cidade permanecia, um farol de medo e fascínio no coração da desolação, esperando pacientemente por sua próxima vítima. Seu nome era Daniel, um homem de poucas palavras, mas de muitos caminhos. Um viajante curtido e marcado pela estrada. Cada ruga em seu rosto contava uma história, cada cicatriz, uma aventura. Movido por uma sede insaciável por aventura, ele vagava pelo mundo em busca do desconhecido. Não havia lugar que ele não quisesse explorar, nem mistério que não quisesse desvendar. Ele havia ouvido os rumores sobre a cidade dos espelhos. Diziam que era um lugar onde realidade e ilusão se confundiam. Ignorando-os como meras lendas, ele partiu para descobrir a verdade. A curiosidade era sua bússola, e a determinação, seu combustível. Sua jornada foi longa e árdua. Cada passo era uma batalha contra os elementos. Cada dia, um teste de sua resistência. Os dias se transformavam em noites enquanto ele atravessava a paisagem desolada. O deserto parecia infinito, uma extensão sem fim de areia e solidão. O sol o açoitava, implacável, cruel. O calor era sufocante, mas ele não se deixava abater. Mesmo assim, Daniel persistia, sua determinação inabalável. Cada passo o aproximava de seu destino, cada dificuldade, um desafio a ser superado. Ele encontraria a cidade dos espelhos. Não importava o quão difícil fosse a jornada, ele estava decidido. Ele provaria que as lendas estavam erradas, ou talvez descobriria que eram mais verdadeiras do que ele jamais poderia imaginar. Finalmente, no horizonte, um brilho, um vislumbre de esperança em meio à vastidão do deserto. Uma miragem, ele pensou a princípio. Seus olhos cansados poderiam estar pregando peças. Mas à medida que se aproximava, a imagem se solidificava. Não era uma ilusão, era real. A cidade dos espelhos, em toda a sua glória sinistra, erguia-se diante dele. Um lugar de beleza e terror entrelaçados. A visão era hipnotizante e aterrorizante. Cada reflexo parecia contar um segredo, cada sombra, esconder um mistério. A cidade parecia pulsar, uma entidade viva que respirava. Era como se tivesse uma alma própria, uma presença quase tangível. O medo roía as bordas da mente de Daniel, mas ele não podia recuar agora. Mas a curiosidade, como o canto de uma sereia, o atraía. Ele precisava saber o que se escondia por trás daqueles espelhos. Ele desvendaria os segredos da cidade. Cada passo dentro da cidade era um mergulho mais profundo no desconhecido. Ele descobriria a verdade por trás dos reflexos. E, talvez, encontraria algo mais do que esperava. Ao adentrar a cidade, um vento frio varreu as ruas desertas.
O ar parecia carregado de uma energia estranha, como se a própria cidade estivesse viva, respirando lentamente. Os edifícios erguiam-se imponentes sobre ele, suas superfícies reflexivas o encarando como olhos vigilantes. Cada janela parecia contar uma história, cada reflexo uma memória perdida no tempo. Um arrepio percorreu sua espinha, uma sensação de desconforto se instalando no fundo do seu estômago. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado, como se a cidade tivesse olhos invisíveis. O silêncio era perturbador. Nenhum som de vida, nenhum canto de pássaro, nenhuma risada. Apenas o som distante do vento, sussurrando segredos que ele não conseguia entender. Apenas o eco de seus próprios passos nas ruas de obsidiana. Cada passo parecia mais alto, mais pesado, como se a cidade estivesse amplificando seus movimentos. Ele estendeu a mão, tocando a superfície lisa de um prédio próximo. Estava fria, quase antinatural. A sensação era como tocar gelo, uma frieza que parecia penetrar sua pele e alcançar seus ossos. Olhando para a superfície reflexiva, ele viu sua imagem o encarando. Distorcida, alongada, parecia zombar dele. Era como se o vidro estivesse tentando revelar algo escondido dentro dele, algo que ele não queria ver. Ele se virou, tentando ignorar o desconforto crescente. Mas a cidade o tinha em suas garras agora. Cada esquina parecia mais escura, cada sombra mais ameaçadora. Não havia como escapar de sua estranha sedução. A cidade parecia sussurrar seu nome, chamando-o para mais fundo em seu labirinto de vidro e aço. Ele se aprofundou na cidade, cada passo o levando para mais longe da sanidade. As luzes das ruas piscavam, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Sussurros pareciam emanar dos próprios edifícios. Murmúrios fracos e indistintos que lhe causavam arrepios. Era como se a cidade estivesse tentando comunicar algo, uma mensagem perdida no tempo. Eles falavam de segredos, de coisas esquecidas, de uma escuridão que espreitava sob a superfície. Cada murmúrio parecia carregar um fragmento de uma história antiga, uma história que ele estava destinado a descobrir. Dias se transformavam em noites, e as noites pareciam intermináveis, como se o tempo estivesse preso em um ciclo eterno. Daniel vagava pelas ruas labirínticas da Cidade dos Espelhos, incapaz de encontrar uma saída. Cada esquina parecia levá-lo de volta ao ponto de partida, como se a cidade estivesse brincando com ele. As superfícies reflexivas estavam por toda parte, observando cada movimento seu. Os prédios de vidro, as vitrines das lojas, até mesmo as poças d'água nas calçadas, pareciam ter olhos. Ele se sentia exposto, vulnerável. A sensação de estar sendo observado era constante, como se a cidade inteira estivesse conspirando contra ele. Ele se tornou obcecado por seu reflexo. Passava horas encarando sua própria imagem, tentando entender o que estava errado. Parecia diferente de alguma forma. Havia algo nos olhos, na expressão, que não era dele. Os olhos, antes cheios de curiosidade, agora tinham um brilho sinistro. Era como se uma outra entidade estivesse olhando de volta para ele. A boca, geralmente definida em uma linha determinada, agora se curvava em um sorriso cruel. Um sorriso que ele nunca faria. Certa noite, enquanto dormia, ele sentiu uma presença próxima. O ar ao seu redor ficou gelado, e ele sabia que não estava sozinho. Abrindo os olhos, ele viu seu reflexo pairando sobre ele.
Não estava mais confinado à superfície espelhada dos edifícios. Havia ganhado vida própria. O terror o dominou. Não estava mais confinado à superfície espelhada dos edifícios. Havia ganhado vida própria. O terror o dominou. Ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele tentou gritar, mas nenhum som escapou de seus lábios. Era como se sua voz tivesse sido roubada. Ele estava paralisado, preso em um pesadelo. Cada segundo parecia uma eternidade. O reflexo estendeu a mão, seu toque gélido, e sussurrou em seu ouvido. A sensação era de puro gelo, como se a própria morte o estivesse tocando. Sua voz, a voz de Daniel, mas distorcida e maligna, falava de coisas que ele pensava estarem há muito enterradas. Segredos sombrios, medos antigos, tudo voltava à tona com uma clareza aterrorizante.